Tudo bem, Mauro, Marcelo Leon, pelos aqui. Nós estamos dando ciclo à nossa apresentação pública, né, para a universidade, uma forma de usar essas mídias sociais para ter esse contato e falar um pouco sobre o programa da Chapa, quem são as pessoas. De repente, as pessoas olham lá no jornal o nosso nome, e muitas vezes as pessoas não sabem a relação, quem está por trás daquele nome. O Mauro já participou de uma das lives apresentando a chapa, falando um pouco sobre a Comissão de Cultura. O Marcelo está aqui com a gente, bem-vindo, Marcelo, que também é da Comissão de Cultura. E aí a gente queria ter esse bate-papo, né? O que vocês pensam no sentido de um projeto da Comissão de Cultura? Qual a importância que é a cultura para um sindicato como a ProPuc, na realidade não um sindicato, uma associação de professores como a ProPuc. Como é que vocês olham isso? Bem-vindo, vamos lá? Vamos lá. Começamos com quem? Posso começar, Mauro? Tranquilo. Claro. Então, começarei. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar compondo essa chapa, com o Urbano, com o Mauro e com uma turma toda aí. Muito legal, estou muito empolgado, né, em participar desse momento. Eu acho que é um momento histórico para a gente. E estar numa comissão de cultura também é muito especial, porque eu, no primeiro momento, logo que houve o convite, eu fiquei pensando muito nessa coisa da cultura para dentro de uma entidade de classe, né, uma associação, no caso, e tal. E aí eu fiquei fazendo uma memória aqui e me recordei de como foi importante para mim alguns eventos, algumas experiências, algumas vivências. Por exemplo, no Sindicato dos Jornalistas, eu assisti a shows incríveis lá, assim, né? Sempre havia, né, ao final de cada ano, um show, e eu me lembro de assistir um show do Gilberto Gil, me lembro de assistir um show do Tim Maia, né? Então, uma série de outras experiências e tal, comecei a rememorar. Aí, até ampliando um pouco esse escopo, eu comecei a pensar em como a cultura se transforma num eixo muito importante de aglutinação de pessoas, né? Em torno de projetos, em torno de propostas, em torno de ideias. Eu fiquei muito empolgado em estar aqui para poder pensar essas coisas e pensar em como é que a gente pode trazer isso para dentro da ProPuc, né? De certa maneira, reconfigurar a ProPuc também como um espaço cultural. E aí a gente começa a pensar um pouco nessa amplitude, né, do que nós estamos chamando de cultura aqui, né? Então a gente tem, primeiro, assim, acho que o primeiro ponto de aproximação aí, inclusive entre eu e o Mauro, né, que ambos temos estudos e pesquisas na área do cinema. Então a gente naturalmente, né, Mauro, vai acabar trazendo um pouco esse tipo de abordagem para dentro da entidade. A gente começa a pensar um pouco em cineclubes, em formas de apresentar filmes, de se discutir filmes e transformar o cinema num objeto importante para esse tipo de tratamento, né? Mas a gente poderia ampliar perfeitamente essa coisa da cultura com outros elementos, né? Se a gente pensar do ponto de vista mais editorial, do ponto de vista gráfico, das revistas, né? E como é que a gente pode fazer com que revistas, jornais, materiais impressos se transformem também em veículo para a entidade. Aí eu fiquei imaginando aqui, né, Mauro, também da gente pensar, por exemplo, a produção dos professores, né, o quanto é importante os professores terem, né, um espaço para publicação e para apresentação também. Quantos professores será que não existem, né? Quantas professoras, quantos professores não existem dentro da universidade que tem um trabalho artístico interessante que a gente nem imagina, né? Poesia, literatura, música, artes plásticas, fotografia, né? Talvez é provável, né? Na verdade eu tenho certeza disso, né? Por conhecê-los e tal, que a gente tem muita coisa dentro da universidade que muitas vezes não tem um canal de expressão, né? Dentro dos cursos, dentro dos programas, dentro dos departamentos, porque é óbvio, né? Às vezes são outras demandas que estão ali, né, e não cabe. E aí a entidade pode também servir para isso, pode ser um espaço muito interessante para a gente pensar nessas coisas, né? Eu acho que a cultura pode ser um
um elemento catalisador muito importante para a gente, muito importante. Catalisador no sentido de alimentar, né, as conexões entre os associados, entre os participantes, e também trazer novos associados, né, trazer as pessoas para dentro da entidade pelo viés cultural, né? E, obviamente, considerando que quando a gente fala nessa perspectiva de cultura, a gente está falando uma perspectiva política, né? Como é que a gente pode pensar essa relação entre cultura e política a partir de uma entidade de classe, a partir da ProPuc. Então, assim, são assim, ideias, pensamentos, são assim, conjecturas que ficam circulando pela minha cabeça. Eu acho que elas se alinham muito, né, com o pensamento do Urbano, o pensamento do Mauro, com os outros colegas da chapa. E aí eu queria também ouvir um pouquinho o Mauro, ver como é que está o nosso alinhamento nessas ideias. Obrigado, Marcelo. Vamos lá, Mauro. Muito bom ouvi-lo, Marcelo. Eu quero aqui reiterar minha satisfação e minha honra de estar aqui nessa chapa, a minha satisfação imensa em poder pensar a cultura na instância da Associação dos Professores da PUC e talvez termos a possibilidade agora, como o Marcelo está levantando, né, de nós conhecermos a universidade na sua instância cultural e que talvez de estabelecermos um diálogo para além da universidade, né, com as instâncias da produção cultural e já dentro da universidade de estabelecermos uma rede importante, né, das instâncias da produção de professores, de como que os alunos estão vinculados a esse debate, e é nessa direção que a própria definição de cultura está em processo, antes de ser uma definição de cultura que seja teórica, uma definição de cultura que é expressão da própria prática, não é? De artistas, de populações as mais diversas, de contextos os mais diversos. E como o Marcelo levanta no início da fala dele, nós estamos com um exercício de pensar a cultura na inflexão do cinema em nossas pesquisas, em nossos estudos, e o objetivo é de compartilhar um pouco essa nossa perspectiva investigativa e também concordo com essa ideia de ampliarmos o universo da produção cultural para a música, para o teatro, para a literatura, poesia, e pensarmos de como que a produção cultural, em diferentes momentos, e não só no universo da PUC, propriamente dita, mas como que a produção cultural ela pode ser um grande flanco do debate estético-político, um grande flanco do debate de uma noção de humanismo, um flanco importante de definir a cultura, e também como ela é apropriada pelos diferentes mecanismos de poder da sociedade contemporânea e de outros contextos sociais. Então, o objetivo é de que a gente possa trazer esse universo naquilo que ele tem de historicamente fundante e refundante em vários contextos de Brasil e de mundo, e de que maneira a produção cultural nessas instâncias do cinema, do teatro, da literatura, da poesia, da pintura, enfim, podem contribuir para que nós possamos olhar este presente de Brasil, de mundo, de PUC, e podermos estabelecer um diálogo, contribuir com um diálogo que já está presente aí, e para novas expressões políticas das culturas, inclusive pensando na instância geográfica em que a cultura é produzida, isso significa uma instância histórico-geográfica, das chamadas periferias precarizadas economicamente, inclusive nesse contexto de pandemia, e como que essas periferias economicamente precarizadas, elas têm um fervor cultural intenso, né, com suas expressões na música, no audiovisual, na literatura, etc. E portanto, estabelecer um diálogo, resgatar essa produção em nossas atividades. Eu penso que é uma oportunidade grande também, porque o formato pelo qual a nossa Comissão de Cultura vai dialogar com as outras comissões da nossa chapa, não é? É um formato deliberadamente, talvez, heterogêneo, de pensarmos mostras, de pensarmos
debates, de pensarmos, ainda que inicialmente numa instância de isolamento, de atividades remotas, das quais nós esperamos que possamos sair em breve, né? Mas de estabelecer mostras temáticas, debates, seminários, de trazermos pessoas da universidade para o interior da PUC, de fazer um trabalho interdepartamental, talvez, um trabalho interdepartamental e que seja também interinstitucional, que a gente possa pensar outras instituições do seu diálogo com a PUC. Um trabalho interinstitucional, ele significa a gente pensar em instâncias não só de Brasil, mas de outros contextos, não é? De pensarmos América Latina, a produção cultural da América Latina, de pensarmos a instância da produção cultural mundial, em que medida a gente pode resgatar essas produções aqui, com debates, com mostras, com mini cursos, né, que nós possamos talvez nesses mini cursos estabelecermos um rastreamento da arena cultural, do que se produz no Brasil e no mundo sobre determinadas temáticas, não é? E a título de exemplo, né, o racismo, a título de exemplo, os indígenas, a título de exemplo, as dinâmicas dos movimentos feministas, entre outros movimentos LGBTQI, e penso que há uma produção cultural imensa, do ponto de vista estético, não é muito relevante, e do ponto de vista da contundência política dessas falas, desses lugares de falas, se quisermos, e de como que talvez estéticas distintas estejam surgindo nessas movimentações todas. E por esse motivo, talvez esse exercício nosso na Comissão da Cultura, como Marcelo já frisou bem, não é? É de um rastreamento e de um estímulo para todos nós nesse momento tão delicado de Brasil e de mundo. E por esse motivo também que é preciso redefinir o que nós entendemos por cultura, porque a cultura não é só o último caderno do jornal. Não é? A cultura não é só aquilo que está no plano, digamos assim, do mais convencional, o que não é um problema, né? O mais convencional é tudo isso que a gente está dizendo também. Mas de pensarmos a cultura e talvez tornarmos mais elástico o conceito de cultura, também na produção científica, como sendo uma expressão cultural, né? Ainda que com identidades próprias. Há um debate na universidade e fora dela de que a produção científica ela não se faz sem sensibilidade estética, né? Assim como a sensibilidade estética ela requer um nível de razão, de uso, de trabalho empírico, etc. Não é só a inspiração, não é? Artística, mais do que isso, é todo um convívio, não é? Nós somos expressões de um coletivo, e é nisso que talvez o conceito de cultura também possa contribuir, e a nossa dinâmica de trabalho na Comissão de Cultura possa contribuir, de pensar que as instâncias culturais, elas se remodelam, elas são resultado dessas circunstâncias empíricas, e elas também devolvem para esse mundo material, real, diante de nós, novas formas de olhar, novas formas de educar esteticamente o olhar, e, portanto, de pensarmos instâncias estético-políticas do agir no cinema, no teatro, na música, na literatura, na poesia, nas artes plásticas, entre outros campos, ou até mesmo entre outras interfaces culturais. Penso que há uma urgência muito grande de sempre estarmos repensando como que as produções culturais históricas, elas remodelam e remodelaram, não é, as formas de luta, as formas de emancipação política, as formas de emancipação econômica. Elas refundaram novas frentes de movimentos, elas refundaram novas instâncias, inclusive daquilo que a gente pode chamar de lutas comunitárias. E essa é a questão que a gente precisa desenvolver, e contamos com o apoio de toda a comunidade puciana, é claro, com isso. Uhum. Mauro, eu estava pensando muito os debates que a gente tem mesmo na universidade, né? Ou seja, a primeira característica da universidade é que ela é um tripé, né? Ou seja, ela tem a pesquisa, ela tem o ensino e ela tem a extensão.
E nessa pandemia, eu acho que nós fomos postos no limite, tudo, né? A primeira coisa é que a gente teve que reinventar a educação, ou seja, nós tivemos que transformar uma universidade com seus 1.400 professores em 2 semanas para um ambiente de tecnologia e pensar uma educação remota, né? E nesse momento é muito interessante, porque a relação do que é educação, ela virou a mais crua possível. Ou seja, eu ligar minha máquina, o aluno ligar a dele, na transmissão é a gente se conectar, né? Eu acho que ela teve essa relação direta, né? Ao mesmo tempo, então, isso é uma implicação do ensino, ou seja, a gente foi com os processos tecnológicos de se apropriar dessa linguagem e usar. Um segundo elemento que é interessante a gente pensar aqui, na realidade, é a extensão, né? O que é a extensão, né, da universidade? É justamente aquele momento que você faz toda uma produção de um saber que ele se vincula com a sociedade, né? Ele não somente é aquele produto final que depois de 4 anos entrega à sociedade, que é um aluno formado. É justamente as instâncias de respiro, né? Então, por exemplo, no curso de medicina a gente percebe claramente isso, o papel do hospital, né? Aqui você vê o curso de Direito, como eles usam muito bem o escritório modelo, a clínica, ou seja, eu estava vendo que a própria associação, a ProPuc, ela pode ser um espaço de diálogo com a produção dos alunos, né? Alunos de multimeios, alunos de jornalismo, né? Alunos de publicidade, ou seja, a gente pode, como exercício da cultura, trazer tudo isso para dentro, né? A diagramação, a edição, por exemplo, das revistas, pensar o podcast da editora, pensar a TV, a ProPuc, os programas de rádio web, a ProPuc, resgatar a editora, né? As publicações. Ali em 2018, a gente fez a impressão da revista dentro da própria associação, né? Fizemos lá a reedição, que fazia anos que estava parada, a gente imprimiu internamente, até foi um exercício de aprendizado, de impressão, de encadernação, de fazer tudo isso, ou seja, esses espaços da produção da cultura, ele tem um diálogo com exercícios de profissões, com saberes técnicos, com saberes culturais, e aí a gente pode ter uma aproximação muito forte com a universidade, no sentido de, através das comissões de cultura, ser um lugar de produção de conhecimento em diálogo crescente com aquilo que é feito em sala de aula, com aquilo que é feito fora de sala de aula. O outro elemento é que a PUC é muito porosa, né? Praticamente a gente tem comunidades indígenas, alunos negros, alunos da periferia, alunos de diversas religiosidades, alunos de intercâmbio, não somente alunos, como professores e funcionários. Então, eu acho que a associação, na Comissão de Cultura, ela pode contribuir bastante, significativamente, com essa perspectiva, né? Ou seja, e aí isso que você está falando é importante, ou seja, que a cultura, na realidade, também é uma manifestação de pesquisa, uma manifestação de ensino, só que é uma outra prática, né? É uma prática circular, né? É uma prática de compartilhamento, é uma prática de acolhimento, né? Então, como é que vocês pensam a Comissão de Cultura nesse diálogo, né? Tanto interno, dentro da PUC, como também fora da PUC? Está ouvindo, pode falar. Agora sim. Voltou. Bom, o Mauro e o Urbano, vocês tocaram em vários pontos sensíveis aqui, interessantíssimos para a gente tratar, né? O Urbano usou uma expressão aqui, que inclusive é uma expressão que eu tinha até já demarcado, que é a gente entender que a entidade pode ter essa dimensão mais porosa, ela pode estar mais sensível ao mundo, sensível às coisas, e aí o campo da cultura é o que favorece isso, com certeza. Essa ideia de a gente pensar, já que o Mauro apontou para que a gente pense de forma ampla o conceito de cultura, é para a gente pensar também de forma ampla o conceito de extensão, né? Essa extensão, que é esse chegar no outro, esse chegar
a sociedade e tal. Eu acho que isso é bem importante, acho que dá para fazer por esse viés. O Mauro chegou a comentar a coisa das periferias, eu também acho que existe um campo muito rico, né, assim, de criação mesmo, sendo feito hoje, em todas as esferas, assim, todas as práticas culturais que a gente pode imaginar estão sendo feitas, isso tudo pode ser incorporado para dentro da entidade. E eu queria também trazer um outro ponto também que eu acho importante, que o Urbano mencionou agora no final da fala dele, mas que eu acho que ele é crucial, que ele diz respeito muito ao nosso momento, né, que é essa coisa do digital, e como é que a gente também pensa a cultura no âmbito digital, né? Ou seja, usando as redes, se apropriando das redes. Eu acho que essa live aqui já é um exemplo disso, e, né, eu acho que o Urbano e com a revista Pasquinagem, com a TV Comuna principalmente, tem feito isso cotidianamente. Eu acho que isso, né, Mauro, acho que são exemplos para a gente incorporar, para a gente poder lidar com ele. Eu acho que já é um pouco uma espécie de prenúncio de uma prática para a ProPuc, né? E aí a gente, obviamente, que aí a gente traria vários professores, traria vários debates, né? Mas a gente usar a rede como uma grande plataforma, né? Uma grande plataforma para difundir tudo isso que a gente está falando. Acho que são pontos assim fundamentais assim para a gente pensar, né? E eu estou assim muito empolgado nesse sentido, da gente dar uma nova dinâmica para essas relações, uma nova dinâmica, porque é necessário, porque em tempos, né, em tempos sombrios como os nossos, né, essas questões elas são prementes, né? Elas não podem ser colocadas como marginais ou como, né, secundárias, né? Elas são primárias, né? Se a gente pensar, né, particularmente no campo de cinema, em ditaduras militares, né? No Brasil mesmo, na Argentina e tal, o cinema exibido e discutido, né, dentro de sindicatos, associações, etc., foi fundamental, né? Foi fundamental. Então, os filmes eram realmente uma espécie de gatilho para a mobilização, né? Então, esse eu acho que é um ponto bem importante, e a gente poderia trabalhar nessa perspectiva com várias temáticas, né? Várias temáticas, algumas que o Mauro já colocou aqui e tal. Eu acho que é por aí, é por aí. E aí a ponte se faz com os alunos também, porque aí a gente vai ter interlocução com os alunos, né? Num ambiente mais descontraído, num ambiente não institucional, né? Num ambiente, né, em que a gente vai tentar cultivar ali um espírito de troca, né? Mais intensa, mais franca, né? Mais aberta. E, bom, todas essas ideias estão na minha cabeça. Eu acho que, né, Mauro, Urbano, eu acho que a gente está compartilhando os mesmos pensamentos, né? E os outros colegas da chapa também. Então, vamos meio por aí. Marcelo, concordo inteiramente com esse destaque que você faz. Eu penso que a cultura é a nossa formação, não é? A cultura é a nossa formação. Nós nos tornamos o que nós somos hoje e estamos sendo hoje como processo de constante transformação por conta da cultura, por conta desse convívio, não é? Com expressões do olhar absolutamente múltiplas, e isso forja a universidade. A universidade, ela também se forja nisso. E a necessidade dessa porosidade que Urbano levanta, não é? E que você retoma também em outras frentes, não é, Marcelo? Essa necessidade justamente de termos a oportunidade de reinventar a nossa formação. Não é? Todo conhecimento é uma forma de referência que nós temos. E as referências, elas necessariamente devem mudar por conta justamente das circunstâncias todas que vivemos, de novas sensibilidades do olhar, de novas sensibilidades do ver. Então, esse campo justamente da pesquisa, ele está em constante transformação, assim como da pesquisa, do ensino, da extensão. São instâncias, não é? Entre outras que podem surgir nessa interface desta tríade de pesquisa, ensino e extensão. E talvez de reaparelharmos as formas pelas quais nós construímos nossas ferramentas culturais, e a cultura não só como uma ferramenta, mas como uma
identidade de um indivíduo, de um grupo, de um povo, de uma comunidade de trabalhadoras e trabalhadores, entre outras definições, não é? E que justamente por isso que nós podemos flexionar nosso trabalho com a cultura, nosso debate com a cultura, que, como o Marcelo levanta, é um debate que ele deve ser necessariamente aberto, ele deve respirar justamente num universo de interlocução, não é, com alunos, com as comunidades que eles conhecem, com essas redes, não é, sociais, como Marcelo já levanta aqui, não é, a ideia de realmente explorarmos esse universo digital, não é, que ele não para de se desenvolver, não é? A revolução da informática é uma questão que remobiliza a produção estética, cinematográfica, teatral, remobiliza a produção musical, a produção literária, poética, novos instrumentos, novos softwares, eles são postos a serviço de muitas sensibilidades em várias instâncias. A ideia do software livre remobiliza a formação de artistas das mais diferentes dinâmicas e, sobretudo, dos estratos sociais mais fragilizados economicamente, a possibilidade de nós nos apropriarmos, né, e de debatermos a necessidade do software livre, né, e da possibilidade dos próprios usuários, artistas, usuários dos softwares, poderem recriar o próprio software. Esse é um debate que está na ordem do dia mundial, não é? Isso vai mudar a forma como se faz cinema, como se distribui cinema, como se tem acesso a diferentes formas de financiamento, assim para a música, assim para o teatro, assim para a literatura, entre outras instâncias aí muito convergentes, eu diria, não é? Então, esse é o ponto que nos mobiliza nesse debate, né, de estabelecermos justamente uma discussão sobre a cultura, né, em escalas as mais diversas, né, e dentro da universidade, a título de resgatar o que o Urbano levantou, a pesquisa é um universo de todos nós ali. O ensino, ele é um eixo, mas ele nos mobiliza a todos, né, alunos, estudantes, etc., que estão em vários níveis, né, na graduação, na pós. E, a propósito, não é, a trazer para a Comissão de Cultura justamente essas instâncias, né, a graduação, a pós-graduação, a iniciação científica, os TCCs concluídos ou em fase de conclusão, estabelecer um diálogo, não é? Como que conhecer, o Marcelo, na primeira fala, ele levantou muito bem essa questão, né? Conhecer o universo da produção intelectual, cultural da universidade, tanto de professores quanto de alunos, é justamente estabelecer uma dinâmica de um canal de interlocução sempre urgente. Não é? Opa, desculpe, voltei aqui. Desculpa. Não, tranquilo, Marcelo. Nossa, mãe, sumiu tudo. A gente estava, o Mauro aqui já dando umas pistas, né, um pouco sobre esse processo. E eu estava vendo uma coisa, né, como esses processos tecnológicos, eles facilitaram, baratearam, né? Então, eu fico pensando isso, quando a gente resolveu reimprimir as revistas e fazer a revista PUC Viva e Cultura Crítica, que eu assumi a editoria ali naquele momento para fazer, é algo que a gente conseguiu fazer internamente, né? Ou seja, você hoje com boas impressoras, com processo você faz hoje cinema com celular, né? E cinema de qualidade, né? com celular. Você pode criar outras experiências, né, de linguagem. Então, por exemplo, eu acho que é fundamental a gente fazer um levantamento de todas as instâncias culturais da comunidade. Ou seja, quantos poetas a PUC tem, né? Que poetiza, né? Ou seja, quantos fotógrafos nós temos, quantos artistas nós temos, né? Ou seja, qual é a produção intelectual que ela está na negociação do acadêmico e do cultural ali, né? Nessa perspectiva, né? Experimentação, um espaço de experimentação, ou seja, esse hall interno da ProPuc, aquela primeira parte embaixo, ela já é uma galeria de arte.
Sim. Já tem um formato de galeria, né, entendeu? Então a gente pode pensar essas negociações de redefinir o espaço, né? Eu estava vendo, por exemplo, a cobertura das defesas de tese, né? Uma coisa muito tranquila da gente conversar com as pessoas e as pessoas virem dar um depoimento de meia hora, né? Ou seja, do que é a sua produção, de teses que trabalharam sobre a cultura, sobre cinema, sobre a resistência, sobre a ditadura, ou seja, é um caminhar muito simples, né, no sentido de que não tem muito segredo, é muito mais. Eu achei muito interessante o que a gente está definindo aqui, que a gente está discutindo uma concepção, né, ou seja, um conceito, né, um horizonte estético, né, ou seja, não é somente dizer, olha, é importante que se faça um festival, né, mas que música, né, quem é o público, que estilo, né, ou seja, qual é a trama que está por trás disso tudo, né? Então, são coisas que eu lembro em 2018, quando eu tive uma vivência imersiva na PUC, de filmagem, quando eu resolvi pegar o celular e fazer as filmagens para a própria associação, eu fiquei impressionado com o que tem de evento na PUC. Nós chegamos ali a documentar quase 200 vídeos. Ou seja, com um material de alta tecnologia, um celular. Né? Ou seja, um celular fazendo as coisas ao vivo, essa dinâmica. Né? Então, eu acho que seria um espaço muito interessante de fazer essa troca com os funcionários, né? com os professores e com os estudantes. Né? É um caminhar junto. E aí, pensando que esses estudantes moram em algum lugar, né? Ou seja, eles não estão ali numa naturalização como estudante, ou os professores que moram em algum lugar. Ou seja, como é que eu trago o bairro, né, como essa experiência da cultura, né? Eu lembro que a gente estava definindo um projeto chamado Ladeira. Já que a ProPuc fica na ladeira, a gente faria uma ladeira. A gente chegou a conversar com a vizinhança, né? Então, por exemplo, na esquina a gente já tem a Cortez, que topa, né, fazer um projeto da ladeira. Na parte de baixo já tem ali os restaurantes também que topam, né? E ali tem, logo após a Cortez, tem um espaço cultural chamado Cachoeira. É o maior centro de documentação de música afro-brasileira e africana do Brasil. Do Brasil. Eles têm uma sala que ela é projetada por um arquiteto inglês e um engenheiro acústico, que cada tijolo que foi colocado ali, ele é feito para ter um efeito sonoro. Então, se a gente tem um aparato num quarteirão ali em torno da PUC, de aparelhos culturais, vamos dizer assim, que basta só juntar o colégio, a faculdade, o TUCA, a ProPuc, a rua, né? E montar um Corup, né? Ou seja, um encontro de tribos, né? As tribos todas estão ali. Então, eu acho que é muito interessante isso. A cultura poderia ter, essa comissão de cultura, um papel estratégico, né? Para realinhar essa dinâmica do que é a própria cultura, né? Como vivência, como experiência, né? Pode fazer um programa chamado o banco, né? Você bota um banquinho e discute com as pessoas, não tem uma ideia. Segredo, não. Inclusive, a gente já está aqui com 34 minutos. A ideia é a gente fazer sempre em torno de 30. Eu vou deixar aqui o microfone aberto para vocês aí fazerem as considerações. Eu quero dizer publicamente que eu fico muito grato com a presença de vocês, fazendo parte da chapa, chapa 2, Democracia PUCiana, Resistência. Esse é um projeto horizontal, é um projeto coletivo, e eu acho que essa vivência que a gente já está tendo no processo eleitoral, ele é muito dinâmico. Ao mesmo tempo, muito firme, muito crítico, muito resistente, mas muito realizador de fazer o dia a dia, né? Construir as coisas. E a gente está usando aqui as redes sociais justamente para isso. Então, muito obrigado. Eu queria que o Mauro e o Marcelo fizessem aí suas considerações finais.
Eu estou empolgadíssimo com todo esse projeto. Eu acho que a gente tem muito a oferecer. Eu acredito muito na cultura com essa vocação mesmo que a gente comentou hoje. E a gente vai tentar usar a cultura como uma espécie de captador das múltiplas vozes que estão dentro da universidade, que estão fora da universidade, no nosso entorno. E nesse sentido, a gente vai fazer uso de tudo que existe, de tudo que nos está à disposição, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de material humano, das pessoas e tal. E eu acho que a gente vai conseguir uns resultados incríveis a partir daí. A gente vai fazer muita coisa interessante. E aí eu aproveito para pedir aí para que as pessoas apostem com a gente, estejam com a gente nessa iniciativa. É um grande momento para todos nós, não só da ProPuc, mas da universidade como um todo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho também que nessa frente, essa é a dinâmica, não é? De um trabalho que a gente está propondo aqui e que a gente quer propor justamente numa interface de uma heterogeneidade de vozes que possam habitar a ProPuc, que a universidade possa sentir-se também contemplada pelo trabalho que a ProPuc vai fazer, que a gente está propondo como chapa. Penso que é uma forma de nós remobilizarmos novas sensibilidades investigativas pelo campo da cultura, de pensarmos, inclusive, o lugar do Tuca na universidade, o lugar, como Urbano havia mencionado, né? O Tuca é um lugar que precisa ser revigorado pelos próprios professores, pelos próprios artistas, professores, os artistas, alunos, que os funcionários possam compor esse universo do debate, da cultura, para que possamos ir para além da nossa identidade como professores, alunos e funcionários e possamos mostrar uma multidimensionalidade dos nossos potenciais como instituição, como universidade, como corpus cultural, com as nossas possibilidades de reinventarmos o próprio viver estético e de reinventarmos nossas formas de luta, de resistência, de novas estratégias de emancipação humana. E acho que essa é a questão que nos mobiliza e a gente conta muito, também quero expressar aqui, não é essa questão, a gente conta muito com o apoio de toda a comunidade para que a gente possa ter novas faces de interlocução e de novas produções culturais da universidade. Né? Um abraço a todos. Abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.